Como aqui eu vou fazer a nossa frasqueira, então o que que eu fiz? Eu colei aqui pedaço de TNT, acho que é gramatura, não sei se é 100 ou 80. E aqui eu aproveitei, ó, retalho de nylon 600 que deu errada na estampa. E vou aproveitar e colar esse pedaço de estrutura. Por quê? Porque eu quero a minha peça, ela bem esticadinha, bem firminha, durinha. Pra quando o cliente botar, né, os itens, não ficar aquela maletinha frasqueira molenguinha. Então eu dei uma leve estruturada e utilizei essa cola spray aqui, ó, da Tech Bond. Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui ao Clube de Artes das Criativas. E na aula de hoje nós iremos aprender a fazer uma frasqueira que pode ser uma lancheira, tanto para bebê quanto para adulto. É uma modelagem muito bonita, espaçosa. E antes de começarmos, eu quero apresentar para vocês esse novo modelo, que pode ser uma mini mochilinha, que será a próxima aula, tá? E também pode ser uma frasqueira. E é um tamanho muito legal. Então, se você quer aprender, ativa aí as notificações, ativa o seu sininho e se inscreva no nosso canal, que assim que a aula for postada aqui, além de você ser notificado, você ainda vai ter à disposição uma arte liberada gratuito para que você possa estar treinando com a gente, tá? E se você tiver interesse nas artes, nos moldes, entre em contato comigo ou com a Verônica, pois vão estar disponíveis tanto no Drive do Clube de Artes das Criativas, quanto na comunidade Costurando Arte. Se você quer saber a diferença entre os dois Drive, entre em contato com a gente que a gente te explica os planos, os valores e a diferença. E para estar fazendo essa frasqueira, vocês vão precisar do quê? Da sua parte principal, no caso aqui é minha frente, certo? E o que que eu fiz? Eu peguei e cortei 2 centímetros menor e estruturei aqui um pedaço de TNT. Mas se você não tiver TNT, você vai poder estar utilizando, por exemplo, pedaços de nylon que você estampou e não deu certo e fazer essa estruturação. Porque como é uma frasqueira, então eu sugiro que vocês colocam para ficar um pouquinho mais firme, né? Para ganhar mais resistência. Também fiz a mesma coisa aqui no meu fole, tá? Principal. Eu alterei aqui as medidas por conta que eu tive que adaptar aqui na minha prensa. Na minha prensa que é 40 por 60. Então eu acabei que diminui o fole. Lá tá o fole de 68,5. Eu coloquei 60 centímetros. E aumentei um pouco a minha trava, tá? E também cortei o forro, tá, gente? Ó, tudo eu estruturei com um pedacinho de TNT. Já nessa parte aqui, que é a minha traseira, eu estruturei com um pedaço de nylon que deu errado. 2 centímetros menor, olha só que fofura. E vou precisar o quê? Pra minha parte da frente, além dos meus forros, né, que vai ser o forro no bagum, eu vou na minha parte da frente utilizar um plástico cristal, pode ser de gramatura 0,20, que não tem problema, tá? E o que que eu vou fazer? Vou fazer um bolso com zíper, que vai ficar aqui na minha tampa, que quando eu abrir vai ter aquele bolsinho extra, né? Que aí você pode colocar documentos e várias outras utilidades. Então, vamos trabalhar primeiro com esse nosso bolso aqui da frente. Eu vou pegar aqui o meu forro, certo? E vou fazer o quê? Você pode fazer o pique aqui em cima e embaixo antes de você estruturar, ou você pode fazer depois que colocar o forro e tudo, tá? Mas é importante achar os meios em cima e embaixo, para posicionar melhor os fole, para não ficar torto. E aí eu vou fazer uma costurinha aqui de segurança.
e vou refilar. Caso você queira fazer ela térmica, aí é só você colocar o quê? O Etaflon. Você de repente pode colar, né, estruturar com o Etaflon uns 2 centímetros. Ou de repente, se o Etaflon for, se você for utilizar o de 2 milímetros, ele é mais fino. Aí você nem precisa, às vezes, utilizar o forro, você pode utilizar o próprio Etaflon. Embora eu goste de utilizar o forro, tá? Então, aqui, ó. Feito isso daqui, eu vou trabalhar com o meu plástico. Eu cortei ele um pouco maior, certo? Aqui eu vou utilizar o zíper número 3. Vai ser um zíper mais fino, certo? Agora, onde foi que eu coloquei? Vou precisar do meu cursor também, certo? E aqui você é que vai determinar o tamanho que fica ideal para posicionar aqui o... Como é que fala? O corte, né? O corte da peça. Porque se ficar muito no meio, não vai dar muito espaço, né? Aí vai ficar pouco espaço útil. Então, aí eu faço isso, risquei aqui. Vou vir aqui, ó. Corto. Vou utilizar o viés, vou aproveitar, vou utilizar um viés mesmo preto aqui, mas você pode botar a cor que quiser, a cor que combine com sua arte. Desculpa. E aí eu vou aplicar aqui, ó. Pego o meu plástico, vou envolver aqui, ó. E vou colocar aqui em cima do meu cursor, quer dizer, do meu zíper. E vou fazer 2 costurinhas aqui, uma para acabamento e uma para tá fixando. Mas na prática as duas vai fixar do mesmo jeito. Ajuda a fixar. E aí eu venho aqui, ó, já faço a outra costura que também segura e também dá o acabamento, né? Pra manter isso aqui segurado e firme. Ó. Feito isso daqui, você coloca isso daqui. A etiqueta, gente, eu ainda não coloquei, porque eu esqueci de colocar. Mas aí vocês colocam a etiqueta, ou por fora, ou por dentro. Enfim, é muito importante. E ajuda na divulgação, né? Do seu ateliê. E aqui você vai fazer do mesmo jeitinho. Meio chatinho essa parte aqui, porque você tem que colocar certo e colocar por dentro aqui o plástico, né? Pra garantir que ele não vai se soltar. E aí eu já venho aqui com outro.
no acabamento. E aproveito também, já venho com o meu cursor, né? E vou colocar, pra não esquecer. É uma peça rápida, super simples. Valor de venda, você pode vender aí acima de R$90, certo? Não menos que isso. Feito isso aqui, você vai encontrar a melhor posição para estar colocando. Se você colocar de repente muito embaixo, aí fica pouco espaço, né? Mas se você colocar muito em cima também, não, né, a abertura fica pequena. Então, eu vou posicionar aqui, ó, de forma que fique bom. Quer ver? Para vocês terem uma noção, vou fixar uns 4 a 4,5 abaixo aqui da minha base. Aí vocês ajeitam direitinho para não ficar como é que fala, hein? Pra não ficar torto. E aí agora eu venho costurando aqui ao redor na minha peça. E aí eu já refilo. E olha só como que está ficando linda. E aí eu venho refilando aqui, porque aí depois que nós fizermos, né, lá a nossa outra parte da frasqueira e colocarmos o forro, aí colocaremos o vivo. E aí tira todas as linhas, né? E aí eu gosto de dar uma queimada aqui, ó, no zíper e também no viés. E ficou fofa, vai ficar linda demais. Feito isso daqui, eu reservo. Já venho com minha parte aqui do fundo. Tem gente que gosta de colocar elástico, né, aqui. No caso, no forro, né? Coloca aquele elástico pra prender, mas aí você tem que botar um forro mais resistente, uma camada aqui de proteção, né? Por causa do elástico. Mas aqui o meu não vai ter. Então, como é simples, eu só vou fazer a costurinha aqui de segurança ao redor e refilar. Feito isso daqui, eu já vou vir com o meu vivo e colocar, tá?
meu vivo. Então, eu troco meu pé de calcador pra colocar um de vivo, que é mais fácil. Pra colocar. E o meu tem uma canaleta bem funda, assim, em comparação com alguns do mercado, que é pra facilitar e não correr o risco deles ficar escapando na hora de eu colocar. Certo? Como eu não tenho um azul escuro, então eu vou colocar o preto porque vai combinar com a alça. Então, colocar o vivo, normal. Primeira costura, ela tem que ser mais na beirada possível. Por quê? Porque a segunda costura, quando você for costurar no folha, ela tem que ser mais próxima que da canaleta para sobressair a primeira costura. Por quê? Porque senão, às vezes, você vai fazer, vai ficar mal feito e falar, ah, mas já ficou aparecendo a costura. É por quê? Porque a segunda costura, você não sobressaiu a primeira costura. E sempre aqui eu costuro num ponto mais largo, só mesmo pra tá fixando. Feito isso daqui, geralmente, sempre é bom vocês medir o fole, né? Que é pegar uma fita métrica e vir aqui, ó, contornando pra tirar a circunferência aqui dessa peça. Mas, como a gente já tem a medida, então não tem necessidade de tirar. Mas sempre é bom dar uma conferida aí antes. Por quê? Porque dependendo da forma que você coloca o vivo, não pode ser nem muito afastado, nem pra fora, nem pra dentro. Tem que ser contornando a margem aqui bonitinha.
E aí, pronto. Já temos aqui, né, nossa frente, costas. Tudo ok. Agora, nós iremos trabalhar com o nosso fole, né? Que é a nossa trava. O que que eu vou fazer? Tem como fazer embutido forro? Tem, mas aqui eu vou fazer o seguinte. Vou dar acabamento tudo no viés. Então, eu vou pegar meu forrinho aqui já da trava. E vou costurar aqui, costurinha ao redor. Trocar aqui o meu calcador. E é importante também que vocês vão ter que fazer a medida do... Eu vou mostrar onde nós iremos colocar o zíper. Só que o forro, a princípio, nós vamos costurar o forro, mas não vamos, né, fazer aquela costurinha pra tá segurando tudo. Porque aí nós vamos ter que costurar a nossa alça ali de mão e também nas laterais as duas meia argola. Então, vamos lá. Tá gravando, tá? E aí, aqui eu já vou refilar. E vou reservar. Aqui eu deixei aqui meio centímetro aqui nas pontas, mas eu vou estar tirando. Por quê? Porque a minha medida saiu certa, né? Então, na hora de estampar deu certo. Então, eu deixei aqui só por precaução. Pronto. Refilando. Aí, aqui eu vou vir com o meu zíper. Como o meu azul royal e o marinho acabou, vou estar utilizando o preto, né? Os aviamentos, mas vai combinar do mesmo jeito. E aí, ó, vou vir costurando aqui na ponta, porque minha abertura vai ficar todinha na tampa, né? Então, você primeiro vai fazer isso, pra depois saber onde tem que posicionar as alças, porque aí vai ter que medir e fazer a medida certinha. E aí, iremos colocar aqui o forro. Cortei ele maior, né? Pra não correr o risco de faltar. Então também ia ficar um pedacinho lá sem precisão, aí por isso que eu já cortei. Aí aqui eu vou rebater aqui o meu forro e fazer a minha costura aqui, ó, de pesponto. E aí você vai vir ajeitando. E vai pespontando. Prontinho. E aí, vocês não vão refilar agora, vocês não vão fazer a costurinha de segurança agora, mas depois. Por quê? Porque aqui nós precisamos tirar a nossa medida
para colocar a nossa alça de mão. Você pode colocar a alça de mão aqui e depois botar 2 bichinhos aqui para as argolas. Ou vocês podem colocar a alça vindo todinha aqui e depois só posicionar as minhas argolas onde vocês acharem melhor, certo? É por isso que é importante também o quê? Vocês terem uma noção, com base na fita métrica, de onde vocês vão querer a meia argola, né? Por exemplo, ó, a meia argola, onde que vocês vão posicionar? Basicamente aqui, ó, na altura de 1,36. 1,36, 1,36, 1,36, basicamente. Então, vocês vão ter que saber o meio aqui para poder tá marcando aqui, ó, né? Onde você vai marcar aqui, ó, a meia argola aqui e a meia argola ali, certo? Então, é por isso importante vocês terem uma noção de fita métrica, né? Saber manusear a fita métrica corretamente. Aí, pra cá, o que que vocês vão fazer? Eu sempre faço a olho. Mas antes aqui eu vou ter que medir, né? E eu tô sem meu giz panda, então deixa eu ver se eu acho ali algum gizinho pra eu fazer essa marcação. Bom, na falta, né? A gente pega aí um pedaço de sabonete pra poder fazer essa marcação. Feito isso aqui, ó, vocês vão pegar aqui, ó, e juntar aqui pra tá descobrindo o meio. Descobriu aqui o meio. Descobriu. Aí agora você vai descobrir o meio aqui também, nas duas partes, né? Tanto a horizontal quanto na vertical. Tem que saber onde é o meio. Certo? Ó, descobri aqui o meio. Vou posicionar aqui certinho com a minha régua. Marcar. Porque é onde eu vou colocar aqui a minha coisa. A minha alça, eu vou marcar, acho que com 7 pra lá e 7 pra cá. Que eu acho que vai ficar legal. E aí eu venho aqui, ó, só pra dar uma confirmada. E vou posicionar mais ou menos aqui a quantidade de alça que eu quero. Eu acho que aqui, ó, fica um tamanho bom e um espaço generoso. Ó, cortei com 68,5. Por quê? Porque eu vou deixar aqui a sobra para eu fazer a marcação e também a sobra, porque eu vou marcar onde eu vou posicionar a minha meia argola. A meia argola vocês podem fazer colocar o material que desejar. Tem gente que prefere metal, tem gente que prefere de plástico, então eu vou estar utilizando aqui metal, certo? E aí eu vou também marcar aqui mais ou menos onde eu vou colocar a minha meia argola. Eu acho que uns 33 centímetros.
posicionar. Vou botar 32 na posição 32, né? 32 que eu falo, eu coloco 32, eu coloco o quê? Conto 16 pra lá e 16 pra cá. Por quê? Que eu peguei e medi mais ou menos daqui pra cá, né? Que é o que eu acho. Ou vocês podem ter uma base como... O meu folha aqui é 68, vamos dizer, 68,5. Mais a parte da trava, se eu não me engano, é uns 14. Soma, divide por 2, que vocês vão ter também mais ou menos aí onde vai colocar, tá? Aí é uma questão também do que vocês vão achar melhor. Aqui, como eu já estruturei, então não precisa, mas se você quiser colocar uma camada extra de reforço pra tá costurando aqui essa alça, aí fica a critério de vocês. Aí eu vou aqui, ó, vou vir aqui no meio e vou agora costurar aqui. E aí, onde tiver minha marcação da meia argola, é onde eu vou colocar minha meia argola. Pra meia argola ficar juntinha, é bom utilizar o calcador de zip de metade, né? Pra ficar bem justinho ali. Ó. Então, eu vou colocar aqui a minha alça no meio. Retrocesso no início. Venho aqui, ó. Já vou costura aqui desse outro lado. Posiciono aqui, ó, minha meia argola. Depois a gente usa, né, o outro calcador pra ficar melhor. E aí eu vou vir até minha outra marcação, que é a marcação da minha alça, né? Prontinho. Aí eu já venho aqui agora do outro lado. Fazendo dessa forma, vai ficar uma alça mais resistente, né? Eu acho.
Trocar a linha. Aqui, prontinho. Só vou fazer umas costurinhas, depois eu queimar aqui do outro lado as pontas, né? Mas aí aqui agora eu vou fazendo as costurinhas aqui de reforço. Pra garantir que não vai soltar, né? Bom, Ju, se eu quiser fazer sem estruturar, pode? Pode, vocês apenas, né, vão colocar lá na precificação de valores de vocês, o tempo que você gastou, material que você gastou. Só que assim, você fazendo uma coisa mais resistente, o cliente vai gostar, o cliente vai lhe indicar, vai voltar a comprar com você. Porque já pensou, pagar R$ 120 uma frasqueira e ela não durar? Ai, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui com a linha. Ai, Jesus, tem dias que é complicado. Não costura. A linha foge. E aí só vou colocar só mais uma de reforço aqui pra garantir. Aí feito isso aqui, eu vou lá no meu verso e venho com o meu isqueiro pra selar todas as minhas pontas aqui. Não correr o risco de desfiar com facilidade. Então eu venho aqui queimando.
E eu vou fazer uma costura aqui em cruz, ó, só nessa parte onde vai aqui a alça, né? Aqui para dar uma garantida. E aí assim, né? Eu sei que vai ficar bem resistente. Feito isso daqui, a gente vai jogar o forro e agora iremos fazer a costurinha aqui de segurança ao redor. E aí agora eu venho aqui, ó, refilando aqui o excesso. Refilo o material de excesso e já venho aqui, ó, e selo bem aqui, ó, onde fica as pontas aqui da alça. Feito isso, aproveito e vou colocar 2 cursores. Os cursores vocês podem colocar cursor normal, colocar o cursor que vocês acharem melhor, né? Bom, eu queria colocar um outro tipo de zíper, mas eu não estou achando. Não estou achando meu zíper, que é o zíper que eu coloco com tira de couro montando, né? Mas enfim, então eu vou utilizar o cursor normal. Vou colocar aqui 2 cursores. Feito isso daqui, eu venho com a minha trava e vou colocar aqui numa ponta, colocar na outra e dar um acabamento com o viés. Corto aqui o zíper, o excesso, já selo aqui o meu zíper. Já venho aqui, ó,
Já venho aqui, ó, do rebato, né? Venho aqui, ó, do outro lado já e faço a mesma coisa. Refilo aqui o excesso de zíper. Selo. E venho aqui com o meu viés. E aqui rebato também. E do outro lado. Feito isso, costura com costura. E vamos fazer os piques. Menos no zíper, que vocês vão ter que marcar com caneta fantasminha, giz panda, ou aí, ou até mesmo um sabonete. Porque se você faz isso no zíper, vai desfiar o zíper e aí vai perder a resistência. Feito isso daqui, o que nós iremos fazer? Iremos pegar a nossa tampa e colocar aqui, ó, no zíper. Para costurarmos. Eu vou utilizar esses grampinhos aqui, ó, de papelaria para me ajudar. E vou aqui, ó, pique com pique. E vou vir grampeando aqui. Grampeando não, né? Colocando. Feito isso, vocês observem internamente se a alça aqui vai ficar na posição certa, para não ficar torto, né? Feito isso daqui, agora iremos fechar, né, a peça. Eu gosto de fechar com calcador de meia banda. Quer dizer, de meia banda que eu falo é o de zíper, né? E como tem essa parte que é em volta o plástico, eu sugiro vocês utilizarem um creme para estar deslizando melhor. Porque esse daqui eu não vou usar calcador de teflon. Então, vou pegar o creme para estar fazendo.
vamos lá, né? Pra tá fechando aqui, eu vou utilizar ponto 3,5. E vou utilizar aqui um pouco, né, de creme de pele. Tem que ter um pouquinho. Vamos ver, né, se vai. E aí vocês vão começar a fechar a peça. Optem por começar, né, onde vocês acharem mais fácil. Deixa eu ver se eu pego mais um pouco de creme. Bom, aqui eu só vou dar uma desmanchada, porque tem que entrar mais, né? O vivo ele tem que ficar coberto aqui, porque senão poderá ocorrer o quê? Descosturar fácil, né, o material. Então, só esse trecho aqui. Prontinho. Caso vocês queiram, né, confirmar, vocês poderão, né, jogar aqui pra ver, né, se tá tudo costurado certinho. Porque aí depois que fecha a peça, pra voltar a costurar, né, fica mais complicado. Então, olhem só a parte da frente.
tiver tudo costurado bonitinho, aí agora vamos aplicar aqui, né, o viés para acabamento. E aí a gente vem aqui com viés de acabamento. Eu já gosto de colocar já, antes de colocar outra parte, para ficar mais fácil. Uma dica também que vocês podem estar fazendo é fazer aqui o fole no sintético. Por quê? Porque aí vai ficar ainda melhor. Porque a minha trava, eu fiz uma trava maior. Por conta que eu tive que estampar na minha impressora, né? Que é um A3. Mas a minha prensa é uma prensa 40x60. Então, não dava pra eu fazer maior. Mas se de repente você tem aí uma prensa 80x50, né? 70 por não sei quantos. Aí você já vai poder fazer o fole aí maior. Então, vai ficar melhor. Ou fazer no sintético. Que também vai ficar muito lindo. E aí agora iremos colocar o nosso fundo, nossa outra parte.
Aí aqui pra ajudar, ó. A tampa, né? Lógico que a tampa ela menor, a trava menor, ela vai ter uma abertura bem melhor, né? Mas temos que fazer com aquilo que nós temos. Aqui eu vou ter que dar uma descosturada. Então, aqui, ó, costurei aqui. Agora eu vou aplicar aqui o meu viés de acabamento. Então, dica que eu sempre dou. Observem quando vocês costurarem, se vocês não estão costurando, por exemplo, o tecido aqui, muito na beirada do vivo e não pegando toda a extensão do vivo. Então, tente acertar tudo bonitinho. Por quê? Porque muitas vezes a peça ali descostura, ou vai cedendo, vai rasgando. E aí o problema é por conta disso, porque você costurou muito na beirada, né, do tecido e não costurou ali em toda a extensão ali do vivo. Então, muito dos problemas de bolsa que ocorre isso quando abre, principalmente o fundo, é por conta disso. Vocês viram que o meu aqui não costurou, eu descosturei aquela partezinha e recosturei. Pra evitar esse tipo de problema.
E aí eu sempre gosto, né, de trocar o meu calcador na hora de costurar aqui o meu acabamento. Feito isso daqui, tirem, né, excesso do que tiver. Eu esqueci de colocar aqui a minha etiqueta, né? Então, vou colocar aqui no cantinho aqui de dentro. Prontinho, coloquei minha etiqueta aqui. E aí, agora eu vou desvirar aqui minha frasqueira. Com cuidado, né? E aí, vocês vão ajeitando, né? De sugestão que eu também posso dar pra vocês, para que a trava fique menor, né? Não fique como a minha. Vou explicar. Que aí aqui agora, né? Só eu colocar aqui minha alça. Posso fazer a alça, né, com meia argola e ficar fixa ou não. Sugestão. Sua impressora é 4, sua pensa é 40 por 60. Só que a trava, eu sugiro fazer ela menor, né? Fazer do jeito que tá lá no arquivo. Quando vocês, né, forem mexer no arquivo, que vai estar no drive do Clube de Artes, ou no canal, ou quer dizer, desculpa, no Costurando com Arte, lá é 68,5 o fole maior, e a trava acho que é 14, ou é 14. O que eu sugiro? O fole maior, vocês podem dividir em 3 partes, e aí fazer a alça aqui de mão, ela embutida para dentro, e também fazer um reforço legal, e ela vai ficar ainda mais, né, até reforçada. E não vai ficar feio. Ou vocês podem fazer em 2 também, só que aí vai ficar aqui, ó, o meio a emenda. Mas aí eu tenho essas duas opções, né? Eu sugiro fazer com a trava menor que a minha, para que ela possa ter cair, né, melhor aqui. Ela cair melhor. Mas mesmo assim ficou uma peça bem legal, bonita. Ela não ficou aquela peça durona.
ficou maleável. Então eu sugiro também colocar uma camada extra, né, pra ela ficar mais resistente. E aqui agora eu vou colocar umas coisinhas dentro pra poder ela ganhar forma, né? Ganhar forma aqui. Pra ela ficar no formato bonitinho, né? Ganhar memória. E aí vocês podem estar utilizando, né, cursor normal. Ou de repente vocês podem estar utilizando pra dar um tchan, né, na peça. Apostar em miçanga, ou botar meia argolinha aqui, botar um chaveirinho. Ou de repente, ó, vir com um tassel e colocar, que também vai ficar super lindo e charmoso. E aí depois eu vou fazer a alça, que eu vou ver, né, o que eu vou colocar, se vai ser uma alça com mosquetão, não. Então essa é a nossa aulinha de hoje, tá? Se você tiver interesse nas artes, nos moldes, entre em contato comigo, com a Verônica. E até a nossa próxima aula.